O rio Nilo virou sangue, o sol apagou por 3 dias, e o império mais poderoso da terra ruiu diante de um povo de escravos. Você sempre ouviu a história das 10 pragas, mas o que a arqueologia e a ciência descobriram recentemente prova que isso foi muito mais do que um relato religioso. Foi uma guerra cirúrgica contra os deuses egípcios. Prepare-se, porque hoje vamos revelar as evidências por trás do êxodo judeu. Para entender as pragas, precisamos entender o palco onde elas ocorreram. O Egito não era apenas um país, mas uma civilização moldada por sua geografia única. O conflito se concentrou no Baixo Egito, no delta do Nilo, uma região extremamente fértil e pantanosa. Isso explica por que a proliferação de rãs, mosquitos e moscas, os chamados vetores biológicos, foi tão rápida. Os hebreus viviam em Gósen, localizada na parte oriental do delta. Arqueologicamente, essa área era ideal para o pastoreio, o que isolava os israelitas dos egípcios, que detestavam pastores de ovelhas. Escavações em Tel el-Daba, a antiga Pi-Ramessés, revelaram uma cidade com forte influência de povos semitas. O faraó residia exatamente ali, o que facilitava o acesso de Moisés e Arão ao palácio para entregar as mensagens de Yahweh. Mas o faraó não era considerado um homem comum. Ele era a encarnação de Horus e filho de Ra. Ele era o garantidor da Ma'at, a ordem e justiça cósmica. Se a natureza entrasse em caos, o faraó teria falhado em sua função divina. E foi exatamente aí que o golpe começou. A primeira praga atingiu o coração do império, o rio Nilo. O alvo espiritual foi Hapi, o deus da inundação, e Osíris, cujo sangue dizia-se ser o próprio rio. Se o Nilo era sangue, ele estava morto. E se o deus estava morto, o Egito estava desamparado. A ciência sugere que isso pode ter sido causado pela maré vermelha, uma proliferação de algas tóxicas chamadas Oscillatória rubescens. Elas liberam um pigmento vermelho e consomem o oxigênio, matando os peixes e tornando a água intragável. O famoso papiro de Ipuwer, encontrado no século XIX, confirma esse cenário ao dizer explicitamente: o rio é sangue, os homens recuam de prová-lo. Com o rio tóxico e sem oxigênio, as rãs foram forçadas a abandonar a água, invadindo as casas, os quartos e até os fornos de pão. Isso foi um insulto direto à deusa Heket, representada com cabeça de rã e divindade da fertilidade. Como as rãs eram sagradas, os egípcios não podiam matá-las. Imagine o desespero de ver milhões de animais sagrados morrendo e apodrecendo, fazendo a terra cheirar mal. A terceira praga, os piolhos, atingiu Geb, o deus da terra. Moisés feriu o pó, e ele se tornou em insetos. Aqui, os magos do faraó falharam e admitiram: isto é o dedo de Deus. Para os sacerdotes egípcios, isso foi catastrófico. Eles eram obcecados pela pureza ritual, raspando o corpo e usando linho fino para evitar parasitas. Estar infestado de piolhos os tornava ritualmente impuros, impedindo-os de servir em seus próprios templos. Na quarta praga, o alvo foi Kepri, o deus com cabeça de escaravelho. Mas aqui surge um detalhe geográfico crucial destacado pela arqueologia: a separação de Gósen. Deus fez uma distinção clara, protegendo a área onde os hebreus viviam. Isso provava que o fenômeno não era apenas um desequilíbrio ecológico aleatório, mas um evento controlado e inteligente. O Egito dependia dos animais para transporte, agricultura e guerra. A quinta praga, a peste nos animais, golpeou profundamente a crença dos egípcios nos deuses Apis e Hathor. Enquanto o gado egípcio morria subitamente, o gado dos israelitas permanecia intacto, gerando um golpe devastador na economia nacional. Logo depois, vieram as úlceras e tumores. Moisés realizou um ato simbólico, pegou cinzas de um forno e as lançou para o ar. Na tradição egípcia, lançar cinzas servia para espantar o mal. Moisés inverteu o ritual. O que deveria curar trouxe doença, humilhando Sekhmet, a deusa das epidemias, e Imhotep, o deus da medicina. Os magos egípcios nem sequer conseguiam ficar de pé diante de Moisés por causa das feridas. O cenário climático mudou drasticamente com a sétima praga. Um evento raríssimo. Granizo e raios caíram sobre a terra do Egito, desafiando Nut, a deusa do céu, e Seth, o deus das tempestades. A Bíblia nos fornece um detalhe de precisão histórica incrível. O linho e a cevada foram destruídos, mas o trigo e o centeio não, porque brotavam mais tarde. Isso condiz exatamente com o ciclo agrícola do Egito Antigo, no mês de março. Alguns estudiosos associam esse granizo e as trevas que viriam a seguir à erupção do vulcão na ilha de Santorini, Thera. A erupção teria lançado milhões de toneladas de cinzas na atmosfera. Essas cinzas podem ter causado o fenômeno de fogo misturado com granizo, bombas vulcânicas, e bloqueado a luz solar por 3 dias, causando uma escuridão que podia ser apalpada. Na oitava praga, o que o granizo havia poupado, os gafanhotos devoraram, humilhando Min, o protetor das colheitas.
Então veio a 9ª praga. 3 dias de trevas tão densas que quase podiam ser pegas com as mãos. O deus Sol, Amon-Ra, foi apagado. Para os egípcios, se o sol não brilhava, Ra estava morto. E o faraó, que era considerado filho de Ra, perdia toda a sua autoridade divina. E a Bíblia relata que enquanto o Egito mergulhava em caos, havia luz nas casas dos israelitas. A 10ª praga foi um golpe direto na linhagem divina do faraó. Se o filho do faraó morria, a linhagem de deuses na terra era quebrada. E curiosamente, a arqueologia registra que o primogênito de Ramessés II morreu antes dele, alinhando-se perfeitamente ao relato do Êxodo. A Páscoa, além de simbolicamente representar o Cristo, que haveria de vir para morrer pelos nossos pecados, nos dias do Egito Antigo, foi o ato final de fé e rebelião contra os deuses daquela época. Ao sacrificarem o cordeiro, animal sagrado ligado ao deus Knum, e marcarem as portas com sangue, os hebreus declararam guerra espiritual ao Egito. E qual foi o resultado de tudo isso? O papiro de Ipuwer resume o sentimento final. Gemido em toda a terra, os filhos de príncipes são lançados contra as paredes. A terra está sem luz. A arqueologia nos mostra que, após esses eventos, o Egito entrou em um período de declínio econômico severo. Sem força de trabalho, sem transporte e com as colheitas destruídas, a superpotência perdeu sua hegemonia, abrindo caminho para que o povo de Israel marchasse em direção à liberdade e, posteriormente, conquistasse Canaã. As pragas não foram apenas desastres, foram a prova de que a geografia, a história e a ciência se curvam diante da soberania divina. Se você quer entender mais sobre como a história, a ciência e a fé se cruzam, inscreva-se no canal e ative as notificações